Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ritos Rituais. Eu me chamo Rodrigo Menezes, mestre e maçom da loja Amizade e Trabalho Justiça número 36, do Oriente de Moarama, filiado ao Grande Oriente do Paraná. Hoje nós vamos falar sobre o nome do canal, o tema é Ritos e Rituais e como eu faço para criar o meu. Olha que legal, né? Nós tivemos um probleminha de estrutura, então ficou atrasado um pouquinho essas entrevistas, que a gente tem já gravado, pretendido para gravar. Então eu estou sozinho, estou só eu e minha girafinha aqui hoje, né? Estamos aqui fazendo nosso textinho, bacaninha, esperamos que vocês gostem. Bom, eu pretendo que o vídeo fique mais curto que os outros, até porque a gente vai só pincelar um pouquinho de conceitos, um pouco do que é um rito, do que é um ritual. Sobre o ritual, eu vou falar o que é um ritual, do contexto geral. O ritual é uma sequência ordenada de práticas que servem para a condução e conclusão de algum procedimento específico. A gente tem ritual na maçonaria, nas igrejas, em Brasília, nos órgãos do governo, em reunião de condomínio, quer dizer, é toda e qualquer metodologia que especifica um procedimento. Quer dizer, se você tem o hábito de todo dia escovar os dentes, depois tomar um banho, depois trocar, depois tomar um café, sempre nessa ordem, você está executando um ritual, seu próprio. Você gera o ritual. Falando de maçonaria, um ritual é um procedimento continuado de atividades organizadas cujas práticas está relacionada a ritos. Para tentar me fazer entender melhor, eu vou ler aqui a definição sobre ritual do Albert Mackey, que está na enciclopédia. Eu peguei o texto e traduzi aqui para vocês. Abre aspas, o modo de abrir e fechar uma loja, de conferir os graus, a instalação ou outros deveres constituindo um sistema de cerimônias, são chamadas de ritual. Muitos desses rituais são esotéricos e, não sendo permitida sua escrita, são comunicados somente pela instrução oral. Em cada jurisdição maçônica é requerido pela autoridade responsável que os rituais sejam os mesmos, mas existem pequenas diferenças entre ritos e jurisdições que não afetam a universalidade da maçonaria. Aqui o Albert Mackey fala das diferenças de ritos que praticamos hoje, já em 1800 e bolinha, quando foi feita a enciclopédia, mas que todos têm a premissa de manter intactas alguns itens que são universais da ordem. Como eu já falei sobre a regularidade no outro vídeo, uma potência regular só pode praticar ritos que sejam reconhecidos como regulares, que contêm os itens listados nos landmarks do que pode ser chamado de maçonaria regular. Então, a partir do momento que um rito ele não segue alguma dessas referências, ele retira alguns dos itens, toda a gama de potências regulares ela vai passar, a partir daquele momento, a não reconhecer mais a potência que endossa esse ritual, que pratica esse ritual, ou o rito específico. Vale uma nota aqui, que dos ritos que a gente pratica no Brasil, o emulação, e é um caso à parte, por isso que eu estou falando dele, ele é muitas vezes chamado de rito de emulação, quando na realidade ele é um ritual, tá? É uma ordenação de prática. Mas se ele é um ritual, então ele tem que pertencer a um rito, certo? Então, a emulação é um dos rituais originários da Inglaterra que pertencem ao craft inglês, ou a gente pode chamá-lo de rito inglês, que possuem diversos rituais, mas nós vamos falar sobre essas diferenças mais para frente. O segundo tópico, ritos. Eu vou usar de novo a descrição do Albert Mackey e eu traduzi de novo o texto dele aqui. Um rito, abre aspas, significa um método de conferir ou dar a luz maçônica por uma coleção e distribuição de graus. Ele é, em outras palavras, o método e ordem observados por um sistema de administração maçônico. O sistema original da maçonaria especulativa consistia de apenas 3 graus simbólicos, chamados de ofício antigo da maçonaria. Esse era a condição de aplicação da maçonaria quando ocorreu o chamado Renascimento em 1717. Tá? Aqui ele estava falando da Grande Loja de Londres, a primeira Grande Loja. Entretanto, isso é o rito original, ou de uso aprovado, e foi continuado na Inglaterra até o ano de 1813, quando, na união de 2 grandes lojas, o Sagrado Arco Real foi declarado como parte desse sistema. Então, o rito inglês foi feito legítimo, consistindo de 4 graus, diferente do que acontece, por exemplo, na maçonaria francesa, que ela não tem essa inclusão de um 4º grau nas lojas simbólicas. Então, o rito é uma série de graus, e aí eles podem ser 3, 4, 9, 13, 33, 95. O céu é o limite, na realidade, na criação no rito. E ele tem por objetivo transmitir os ensinamentos maçônicos de diversas formas, algumas mais materialistas, outras mais esotéricas, outras mais cristãs,
outras mais iluministas, mais focadas no homem Deus. A ideia que todos os ritos é agradar uma parcela da população maçônica e se encaixar num grupo específico. Então, a partir do momento que eu sou praticante de um rito, isso a gente está falando do século XIX, do século XVIII, a partir do momento que eu sou praticante de um rito, e eu estou tentando, e tenho um entendimento particular diferente do que eu pratico, então eu posso trabalhar em cima dos rituais e mantendo os principais itens básicos do ritual maçônico, da filosofia da maçonaria, que são os que estão descritos nos landmarks, eu crio um rito próprio, com os ensinamentos sendo passados e transmitidos de uma forma que seja mais confortável para o meu entendimento particular. Eu não vou falar hoje de ritos específicos, até porque a gente está organizando uma série de vídeos, tentando falar de todos aqui. O que eu quero trazer por enquanto é que dos ritos brasileiros, dos mais praticados, o mais novo de nascimento é o rito brasileiro, que a gente tem aqui, e o que veio para o Brasil mais recente é o rito escocês retificado, e eu vou frisar aqui, ele não tem nada a ver com o rito escocês antigo e aceito, que é o que a gente mais usa nas lojas. Hoje, 90% das lojas brasileiras utilizam, trabalham no rito escocês antigo e aceito, e esse percentual tem diminuído, tá? A gente tem visto mais ritos sendo trazidos para cá e estão agregando mais pessoas praticando nele. Da criação dos ritos, isso todos já vem de uma história em si, a gente entende que os primeiros rituais, os primeiros ritos surgiram somente com os 3 graus simbólicos, e junto com a Grande Loja da Inglaterra foi criado o rito inglês com 4 graus, mas ainda existem o rito Schroeder, que a gente tem aqui, e a ideia, a filosofia do rito Schroeder é que não é necessário de graus superiores, mas dos outros ritos, todos partiram através de uma premissa que existiria a necessidade de se fazerem graus simbólicos, a necessidade de se fazerem graus superiores, uma série de ensinamentos mais abertos, que se expandem além dos 3 graus simbólicos e se adequam aos 3 graus simbólicos em cima do entendimento dos graus superiores. Então, por exemplo, falando do rito escocês de aceito, houve algumas modificações na ritualística e na lenda explanada do 3º grau para se ajustar especificamente dos graus superiores do rito escocês de aceito da loja de perfeição. Então, os ritos são formados para eles terem um entendimento similar, eles terem um entendimento que segue uma linha de ensinamento, e cada rito vai ter uma linha mais específica sobre o seu direcionamento. Mas como que eu faço para criar um rito? Essa foi a pergunta que gerou esse vídeo. E ela é muito interessante, porque há alguns anos a gente não tem um rito novo, muito utilizado no Brasil, após o rito brasileiro. Com algumas exceções, a gente tem no Rio Grande do Sul o rito dos maçons antigos, livres e aceitos, que alguns falam que é rito escocês, antigo e aceito, mas outros falam que não, e a própria potência define como um rito próprio. A gente tem um rito novo que está aqui no Brasil, é o rito húngaro, que ainda é pouco utilizado, mas assim, a gente não tem nada muito recente, nos últimos 30, 40 anos, de um rito criado. Mas e se eu quiser criar um rito? O que me limita a criar ou não criar um rito? Na realidade, é a questão do suporte. É a questão da comunidade maçônica, ou de uma potência, de um grupo de pessoas, querer apoiar ele ou não. Uma vez que eu tenho um entendimento, dentro dos meus estudos, que eu posso transmitir o ensinamento maçônico de uma forma diferente, de uma forma não condizente com o que é apresentado hoje, por mais que a gente já tenha muitas formas hoje de trabalho, eu posso montar uma série de graus superiores e adequar os graus simbólicos baseados para dar suporte a esses graus superiores e fazer aplicação. O que eu preciso manter para que eu tenha um apoio de irmãos da minha região, de maçons que queiram praticar o meu rito? Eu preciso manter os itens mínimos que a maçonaria me exige. Tá? Entre eles é a Bíblia, esquadro e compasso, as 3 grandes luzes, a lenda do 3º grau, quer dizer, eu preciso deixar ele próximo aos que são os ritos. Um outro ponto que é importante, eu preciso seguir alguma vertente. Então hoje nós temos bem claro 2 vertentes separadas, que são as vertentes latinas, a chamada vertente latina, que consiste dos ritos que tiveram origem na França. Aí entra do inamita, o escocês retificado, o escocês antigo e aceito, francês, moderno, brasileiro, que também importou muita coisa do rito escocês antigo e aceito, e nós temos, me perdoem se eu fugir um ou outro, que hoje nós temos pelo menos 9 ritos bem praticados no Brasil, e nós temos a anglo-saxônica, que aí entra o rito de York, o Schroeder, a emulação, o inglês, né, não é emulação, rito de emulação, vocês vão brigar comigo, eu acabei de falar que não é.
Bem separado. A partir do momento que eu estou criando um rito próprio, eu preciso dar identidade para ele e eu preciso deixar ele confortável para os irmãos que vão passar a praticar. Então, eu vou precisar fazer o desenvolvimento dele a partir de algumas referências de alguma dessas duas linhas, ou uma linha francesa ou uma linha saxônica. E aí eu fica confortável para quem vem me visitar, fica confortável para o irmão entender que aquilo também é maçonaria, por mais que o entendimento seja mais amplo, que a estrutura seja mais ampla, não é tão emborrachado, mas ele fica confortável para os irmãos entenderem que aquilo lá também é maçonaria. A partir do momento que eu tenho uma loja forte que trabalha nesse sentido, não estou falando de loja grande, de loja antiga, não. Eu estou falando de uma loja envolvida com o rito, de irmãos que estão trabalhando e produzindo e que realmente geram resultado para eles perante a sociedade, perante a comunidade maçônica e perante eles próprios. Eles se sintam confortáveis de trabalhar dessa forma. A partir do momento que eu tenho esse desenvolvimento dentro do rito, eu posso solicitar uma potência maçônica que me adote, que me incorpore. E aí, assim, o que define o sucesso do rito ou não, na realidade, vai ser o patrocínio de uma loja maçônica. Um grão-mestre que vai olhar o rito e falar, não, esse rito é interessante, eu acho que nós podemos partir desse princípio e começar a criar uma linha de desenvolvimento. Isso aconteceu com todos os ritos que a gente tem hoje. Eles partiram do zero, foram apresentados a grupos de maçons e um dia foram aceitos. Um dia foram concordando que aquilo é uma ideia interessante em todos os ritos. Mas ultimamente a gente não tem mais essa vertente. Alguns vão chamar de invencionismo, de criacionismo. Mas o que a gente faz hoje, um dia já foi criacionismo. Entendeu? Hoje eu vejo muito a sessão farroupilha, que é feita em muitas cidades do país todo, e a gente tem uma aqui pertinho em Cascavel, que é muito bonita, uma sessão muito bonita, e eles têm um ensinamento moral e cívico dentro daquela sessão, que é chamada de sessão civil, não é uma sessão maçônica, mas é um ensinamento que, se quiser ser, o dia que eles quiserem converter em um rito maçônico, realmente brasileiro, realmente nacionalista, mais do que é o próprio rito brasileiro, tem base, tem fundamento, é óbvio. É necessário uma série de maçons trabalhando em volta dele e uma potência por trás que o abrace e o se entenda. Né? Hoje é um vídeo curtinho, hoje eu queria só deixar esses conceitos. Daqui para frente a gente vai começar a falar, além dos livros, a gente vai começar a falar de ritos, vamos começar a falar de práticas maçônicas também, respeitando sempre o sigilo, o conhecimento maçônico específico, mas falando de contextos gerais e para instruir os irmãos que não entendem um pouco. Eu passei um pouco sobre rituais, porque eu quero voltar a falar com vocês sobre rituais. Dos ritos mais utilizados no Brasil, existem várias séries de rituais. A gente critica muito essas mudanças mexidas nos rituais atuais, mas até na França existem também várias gerações de rituais, vários modelos e versões de rituais dentro do próprio rito. E a gente vai comentar sobre tudo isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui, obrigado pela paciência, dê um joinha no vídeo, curta o nosso canal, continue acompanhando as novidades pelo site. Estamos muito animados de ver que vocês estão comentando e divulgando o material. Para nós é a maior recompensa que a gente espera. Obrigado, até a próxima, tchau.